Passei dias sofrendo angústias de espírito, fraquezas, agonias, saudades, pensamentos, lágrimas. Os pensares e as muitas lágrimas fizeram-me bem. Um doce alívio inundava-me o ser, mas não me avantajava o corpo. Eu tinha o meu corpo, como o tenho hoje, um corpo de fato, sujeito a todos os fenômenos patológicos possíveis. Eu sentia paz, deliciosa paz, pensando em Jesus, indagando como agiria Ele se estivesse em meu lugar. Pensar em Jesus era gozar um delicioso estado de paz, mas o corpo, ao querer levantá-lo, não correspondia. Doía, estava fraco, impossível, uma tortura em forma de corpo. Quando o enfermeiro chegou à tarde, falei-lhe: sabe, tenho pensado em Jesus. Como ele pensaria se estivesse? Interrompeu-me imediatamente. Que patife! Como Jesus pensaria se estivesse no seu lugar? Isto é a pior espécie de maluquice. Você mesmo não disse, seu enfermeiro, foi o seu conselho. Mostrou uma fisionomia debochada e observou-me. Escute, seu coisa, seu 63. Jesus poderia estar no lugar de um quebra-pedras ou de um fedelho negador de Deus? Onde você tem a cabeça? Antes de pensar no divino modelo, pense nas suas patifarias e ponha jeito nelas. Jesus está muito alto. Antes de falar em Jesus, pense nos subalternos, naqueles que lhe são os imediatos e que somam graus à vontade na escala hierárquica. Pense como gente, ouviu? Eu agora vou-me embora. Você está bem, apenas é muito... Bem, nem quero dizer o que penso. Caminhou, sumiu. Eu sabia que só viria no dia seguinte. As moças que serviam as refeições invariavelmente respondiam: pergunte ao enfermeiro, nós cuidamos da alimentação, nada mais sabemos. Ora, o enfermeiro era trunfo nessa atitude de virar as costas, de ir-se, não dando trelas. Conversava mais com ele mesmo do que mesmo com os doentes, pois o seu forte era resmungar, tecer muxoxos, dizer coisas em surdina. Passaram-se dias, semanas, até que apareceu um senhor, muito magro e muito esquisito, perguntando-me: é o 63? Sou sim, antes chamava-me Antônio. Fez de conta que não me ouvia, indagando-me: tem chorado muito? Tenho. Por quê? Tem pensado em sua filhinha? Muito. Como está? Sem me ouvir, prosseguiu: e sobre Jesus? Está muito longe, o senhor deve saber. O enfermeiro ralhou-me. Ignorando minhas palavras, emendou: vai ser transferido. Basta. Até logo. Lá se foi com sua feiura esquisita e sua magreza. Eu fiquei meditando, pensando na morte. Sim, pois eu havia morrido, tinha deixado o corpo. Ou seria tudo mentira, engano, doença, demência? Dei-me uns beliscões, falei comigo mesmo, fiz micagens. Com isso, outros doentes colocados bem ao longe começaram a rir, a dizer coisas. Envergonhado, calei-me e imaginei as mais possíveis explicações. Ao chegar o enfermeiro, disse-lhe: sabe, estou desconfiado, não acredito nisto. O enfermeiro, olhando-me bem, respondeu-me: pode ser, mas sempre se acredita em alguma coisa. Assim faz quem é, vive e pode raciocinar. Quem não acredita nisto, acredita naquilo, porque sempre há que acreditar em alguma coisa, como já disse. Apenas... Olhou-me desconfiado e não completou o pensamento. Perguntei-lhe então: apenas o quê? Com ar zombeteiro respondeu-me: apenas isto. Algumas criaturas acham mais fácil crer na mentira que levantam em seus pensares do que nas verdades simples. São uma espécie de idiotas ou tontões, nada mais, e pretendem passar por sabidos. Terminam sempre dando com os costados no sofrimento, na miséria, nos lugares tristes. De algum modo desencarnam sem saber, passam largos tempos quebrando pedra,
Depois piora um pouco e lá vão carregar pedras. Só assim, dobrando um pouco a dura cerviz. Conhece alguém dessa ordem de caráter? Eu conheço muitos. Eu queria falar, mas ele foi andando, causando-me um terrível sofrimento, pois só voltaria no dia seguinte, talvez para sair correndo outra vez, sem dar-me tempo de pensar e debater algumas ideias, como eu imaginava que podia e devia ser. Um outro enfermeiro passou, falando com os outros doentes ou errados como eu, ao qual fiz uma pergunta: "Pode atender-me?" Sem parar, foi seguindo com a resposta: "Não, claro que não. Pertenço a outros doentes." Desejava ser transferido, mas quem viria transferir-me? Estaria eu com muita pressa para piorar como da outra vez? E assim passei horas a meditar coisas boas, ruins, agradáveis e tristes numa balbúrdia dos diabos. Depois dormi como qualquer mortal. Ao acordar, desconfiei da morte por via do sono e dos sonhos. Os mortos dormem? Para quê? E sonham? Para que fim? Não seria tudo asneiras a granel, verdades próprias de um manicômio? Nesse caso, estava na terra, doente, enlouquecido pela morte da esposa? Não seria melhor pensar assim? Sabe, enfermeiro, eu creio que estou na terra, que não morri porque durmo, sonho, etc. Principalmente o etc., ouviu? Constrangido, apiedado, repetiu-me: "Olhe, 63, você morreu faz muitos anos. Veio parar num lugar de relativo sofrimento por ser negador de Deus e muito animalizado, muito bruto, embora não seja maldoso. Sim, poderia ser até bondoso e lucraria muito com isso. Então morri mesmo? Desencarnou o homem, fale como as coisas são. Você disse assim, não disse? Por que eu não posso dizê-lo? Fez menção de ir pelo que lhe pedi. Por Deus, não vá." Bravos, bravos, até que enfim apelou para Deus. Faltava só isso? Não. Falta muito mais que decorre daí, mas como Deus é a origem de tudo, segue-se que convém respeitá-lo em primeiro lugar. Agora, se firmar pensamento em Deus, poderá ser melhor tratado e logo sair daqui para... Eu não sei do que programa, mas creio que não me toque agora carregar montanhas. Estou farto. Todos riam de mim, ou comigo no vasto salão. O enfermeiro, por sua vez, os admoestava dizendo que eram como eu, talvez pior. Procurei não perder tempo rogando: "Quero ser tratado e sair daqui, ouviu? Faça-me o favor de providenciar o necessário. Eu quero." Tenha paciência, 63. Devia saber que errados não têm direitos. Espere o que lhe derem e dê-se por feliz. Nada fez por si ou pelos outros para merecer o direito de pedir alguma coisa. Não fosse o seu pai, que foi um bom homem e morreu em bom estado, estar ativando recursos por si, ainda estaria quebrando pedras. Meu pai morreu? Minha mãe ficou só no mundo? Ficou com o resto da humanidade. Acha pouco? Com quem devia ficar? Ou é melhor do que com os demais filhos de Deus e acima da ordem comum ou do plano geral? Pobre do meu pai, coitado, onde estará? Não está quebrando pedras, nem carregando-as, nem doente metido num leito a dizer asneiras. Seu pai é um feliz, foi um bom homem, um crente fiel, um servidor. Lembra-se? Era esoterista, homem lido, compreensivo e bom. Eu sei, eu lhe dizia que tudo eram forças naturais intrínsecas, sem nenhuma relação com algum Deus, sem nada de sobrenatural. Ele me dizia outras coisas, que eu estava enganado, mas que a vida me ensinaria. A vida me ensinaria. E o que me ensinou a vida? Fez-me um gesto indagador e com dureza interpelou-me. Quem lhe está ensinando, afinal de contas? Por que é tão tardo de inteligência? É isso mesmo, sou tardo, pobre de mim, tardo. Foi andando e eu fiquei a chorar, porque uma grande tristeza se apoderou de mim. Logo mais, quando quase adormeci, alguém me chamou.
63, 63, vamos tomar uns passes? Ao abrir os olhos, vi um preto ao lado do meu leito, sorrindo, mostrando a fileira de alvíssimos dentes. Era um semblante feliz, digno de confiança. Sentia-se a bondade a vazar-lhe da fisionomia, do meio olhar, da voz suave. Vamos, respondi-lhe todo satisfeito. Foi o início de um tratamento magnético que durou dias, mas que me fez sentir, de novo, a importância da vida, porque eu estava combalido, mais de alma do que de corpo. Ao sair do leito, andei pelos jardins do hospital, travando relações com outros convalescentes. Todos vinham dos campos da negação e da dureza de caráter, ou do abuso de certas regalias animais. Quem não havia quebrado e carregado pedras havia passado por outras provas amolecedoras, afrouxadoras, havendo quem passara fome e sede, sendo que outros andaram metidos em desertos tórridos, ali caindo e clamando por socorros, sem ver mais do que céus e areias, noites e dias sem fim, numa agonia terrível, até desfalecer. O lugar era bonito, mas rústico, assim como a terra, sem nenhuma evidência de céu, de gloriosidade espiritual. Nas horas de prece, então sim havia em nós, e não fora de nós, a manifestação de algo sublime. Havia 3 salas amplas, onde as reuniões eram feitas, e fiquei sabendo que pertenciam a categorias diferentes. Quem melhorava passava para o 2º grau, depois para o 3º. No 3º havia cânticos próprios, estimulantes, motivadores de atrações vibratórias superiores. E dali se iam, menos alguns, que pediam para trabalhar no local. Mas isto fica entendido quando havia conveniência para o local, não como favor ou como regalia. Era um estágio, comportava suas vantagens, mas os recuperados deviam logo sair, dar lugar para outros e trilhar a senda evolutiva, aprendendo e servindo. Vinham dos círculos da negação, da brutalidade e alguns de vícios muito feios, devendo enfrentar sérios esforços íntimos que ali não poderiam ser levados a termo. Meu dia chegou e parti.